Meu caro Matafome, Presidente da Distrital do CDS no Distrito de Santarém, mas hoje muito mais importante do que isso, cabeça de lista do CDS à Assembleia Municipal em Abrantes. Meu caro Luís, meu caro João Rebelo, deputado do CDS, minhas amigas e meus amigos, estão aqui muitos dirigentes do CDS, mas eu gosto de me dirigir a todos vós de uma forma diferente, chamando-vos aquilo que nós verdadeiramente somos, minhas amigas e meus amigos. Quando me convidaram para poder estar aqui hoje, disse logo que sim. Não é possível, infelizmente, estar convosco no jantar, perto a parte mais divertida da sessão, mas era para mim muito importante estar aqui hoje para explicitamente dar um abraço, dar os parabéns, incentivar a um trabalho que é um trabalho muito difícil, mas que tem vindo a ser feito quer pelo Matafome, quer pelo Luís Reis. Eu sei que o Luís raramente fala no singular. Normalmente o Luís, com a humildade que o caracteriza, gosta mais de falar no plural. Gosta mais de falar em nós do que em eu. Mas eu hoje, até quando fazia a viagem para aqui, não pude deixar de me perguntar o que é que leva alguém, num tempo que é um tempo extraordinariamente difícil. Num tempo em que nós sabemos que muitas vezes o que encontramos quando queremos fazer um conjunto de coisas pelo nosso país ou pela nossa terra, encontramos às vezes até muitas incompreensões. Eu perguntava-me a mim próprio o que é que leva alguém como o Luís a decidir ser candidato pelo CDS em Abrantes. Nós sabemos, quem aqui anda no CDS, que ao CDS nada é dado numa bandeja. Todos os votos que nós conseguimos são votos que dão muito trabalho. São votos que são o fruto de muito esforço, de muito empenho. São votos que, ao contrário, muitas vezes do que acontece noutros partidos, não são votos garantidos. O CDS não tem uma espécie de voto mínimo garantido. Pelo contrário, nós sabemos o trabalho que dá chegarmos às pessoas. O CDS não é um partido que vive à sombra de clientelas partidárias, sejam elas municipais, locais ou nacionais. E é exatamente por isso que, muitas vezes, é tão difícil, todos os dias, fazer o trabalho em nome da democracia cristã em Portugal. Mas quando eu vinha para aqui e estava a pensar exatamente nisso, percebi que o que anima o Luís, tal como o que provavelmente anima muitas das pessoas que com ele são candidatas, é exatamente este espírito de poder fazer uma diferença, de poder marcar uma mudança. Certamente que a mudança em Portugal não será feita por aqueles que vivem muitas vezes encostados à máquina do Estado, encostados ao aparelho do Estado, e que do ponto de vista local isso é tão efetivo. O Luís, penso que nasceu aqui. Nasceu de uma família que tem as suas raízes em Abrantes. E o Luís pode, com esta humildade, mas com esta enorme capacidade de trabalho, ajudar a fazer uma mudança efetiva. Sei que muitas pessoas às vezes não acreditam que isso seja possível. Mas olhem ao trabalho que o CDS tem feito neste Conselho nos últimos 2 anos e meio. De uma conselhia que tinha cerca de 30 militantes, hoje já é a maior conselhia deste distrito e mesmo uma das maiores do país. Se não está nos 500 militantes, estará muito perto dos 500 militantes. Olhem para a juventude que este Conselho conseguiu chamar. Olhem para esta fantástica juventude popular. Desculpem-me que eu às vezes ainda chamo de juventude centrista, faz parte também das minhas origens, mas olhem para esta fantástica juventude e pensem se a mudança neste Conselho não começará certamente por aqueles que são mais jovens, por aqueles que nesse sentido estão e são menos instalados. Se a mudança não começa verdadeiramente nesse sentido de baixo para cima. Eu acho que é muito importante que o Luís, toda a equipa, tenha esta capacidade de chamar os mais jovens, mas também de responder aos apelos dos mais jovens. De saber, com eles, entender as novas necessidades que Abrantes e que o poder local, que as câmaras municipais, que as juntas de freguesia verdadeiramente podem fazer. Eu dizia-vos há pouco que nós vivemos um tempo que sabemos que é um tempo extraordinariamente difícil. É um tempo em que, do ponto de vista coletivo, todos nós somos chamados a um tempo de desafios e de sacrifícios. Mas também sabemos porque é que estamos a fazer isto. Estamos a fazer isto exatamente em nome dos mais jovens. Para garantir aos mais jovens em Portugal que há, de facto, um futuro diferente.
que o futuro para essa geração não será um futuro hipotecado. Que o futuro para esta geração não será o futuro em que têm de transportar às costas uma dívida tão elevada que, mesmo antes de nascerem, já garante um nível de impostos elevadíssimo para estas gerações. E temos de ter esta capacidade permanentemente de perceber que há muitas coisas que nós temos de mudar estruturalmente em Portugal. Que há muitas reformas que nós temos de fazer estruturalmente em Portugal, exatamente para libertar as novas gerações deste peso tão grande que hoje impende sobre nós. Mas nós, no CDS, que somos um partido da democracia cristã, sabemos que essas alterações, sabemos que essas mudanças, sabemos que esse resgate do futuro que tem de ser feito hoje com uma enorme consciência social. Tem de ser feito hoje com algo que chamamos muitas vezes uma ética social na austeridade. Nós hoje somos coletivamente chamados a um tempo que é um tempo de sacrifícios. Eu digo muitas vezes a brincar que se eventualmente as coisas não fossem tão difíceis, o CDS hoje não estava no governo. Se as coisas fossem fáceis, estavam lá outros que trouxeram provavelmente o país ao estado em que nós hoje estamos. Mas hoje uma das marcas essenciais que o CDS pode ter é de permanentemente, num tempo que é muito difícil e onde as escolhas são sempre muito complicadas, tentar proteger aqueles que são os mais pobres e os mais excluídos. Tentar garantir que muitas das pessoas que têm hoje já tantas dificuldades ficam isentas desses mesmos sacrifícios. Deixem-me só dar-vos um pequeno exemplo para perceberem do que é que eu estou a falar. Em Portugal, nós temos cerca de 1 milhão de pessoas, 1.100.000 pessoas. São pessoas que trabalharam toda a sua vida. Não descontaram para sistemas sociais que nem existiam quando começaram a trabalhar, porque os sistemas sociais, a segurança social, como nós a conhecemos, é relativamente recente num país que tem 900 anos de história. São pessoas que, por isso mesmo, tinham pensões muito diminuídas, muito baixas. Pessoas que recebiam de pensão mínima 240 euros. Pessoas que recebiam da pensão do regime dos rurais, e aqui em Abrantes há muito, porque esta terra é uma terra que continua a ter uma dimensão rural muito importante e que pode ser também um grande desafio para o futuro se tivermos a capacidade de regressar efetivamente à agricultura, se tivermos a capacidade de efetivamente apostar na agroindústria. Mas dizia-vos eu, há 1.100.000 portugueses que, depois de toda uma vida de trabalho, se viram confrontados com pensões que são pensões extraordinariamente baixas. A verdade é que outro governo, em 2011, quando decidiu lançar um conjunto de sacrifícios sobre os portugueses, o governo do engenheiro José Sócrates chamou até estes portugueses para esses sacrifícios e congelou até pensões de 180 euros ou de 240 euros. Quando este governo tomou posse, nós dissemos claramente que não seria possível pedir a quem já tem tão pouco, a quem trabalhou tanto, a quem ajudou a construir Portugal como nós o conhecemos hoje ainda mais. E dissemos claramente que estes portugueses teriam de ter um tratamento diferente, teriam de ser excepcionados de muitos sacrifícios que hoje estão a ser pedidos à totalidade do nosso povo. Foi exatamente por isso que, mesmo num tempo tão difícil como o nosso, conseguimos fazer um aumento das pensões mínimas sociais e rurais. Pensões que são recebidas em Portugal por mais de 1 milhão de portugueses. É assim que nós vamos marcando, de facto, a nossa diferença. Mas eu também vos queria dizer e lançar um desafio, muito especialmente ao Luís, de uma outra coisa que me parece muito importante. Nós sabemos que num tempo que é um tempo difícil, que há em Portugal uma rede de solidariedade, uma rede de ação social que não é do Estado, não deve ser do Estado, mas que o Estado tem de conseguir apoiar. E quando se fala do Estado, fala do Estado nas suas todas as componentes, no Governo Central, mas também no poder local. Falo-vos, como já perceberam, da rede de instituições sociais que Portugal tem. As instituições sociais, quer IPSS, quer Misericórdias, quer mutualidades, são sempre muito importantes em Portugal. Mas num tempo que é um tempo extremamente árduo, elas são mais do que importantes. Elas são mesmo essenciais.
É com estas instituições que nós quisemos lançar um programa de emergência social que seja um programa inclusivo. Um programa que chegue efetivamente às pessoas. Um programa que consiga combater até situações hoje de exclusão, de pobreza envergonhada, de pessoas que muitas vezes não recorrem diretamente aos serviços do Estado, mas que entram numa instituição social e que numa instituição social procuram um apoio. Com estas instituições, o Governo tem procurado até, e temos conseguido, aumentar a transferência das verbas da ação social, mesmo que para isso tenhamos de cortar, por exemplo, em coisas que têm a ver com a burocracia do próprio Estado, em coisas que têm a ver com as chamadas despesas de administração, os consumos que muitas vezes são dispensáveis, nomeadamente num tempo que é um tempo de austeridade. E é exatamente assim que conseguimos ter um pouco mais de verbas para chegarmos às instituições sociais. É exatamente assim que conseguimos isentar, por exemplo, ao contrário do que estava previsto pelo anterior Governo no memorando de entendimento, as instituições sociais de pagarem IRC. Isso seria fechar muitas das instituições sociais. Que conseguimos garantir um quadro fiscal que proteja as instituições sociais num tempo que é um tempo extraordinariamente difícil. O que marca efetivamente a consciência social de um Governo é esta capacidade de fazer escolhas. De escolher, por exemplo, aqueles que são mais pobres e mais frágeis depois de toda uma vida de trabalho, como os pensionistas, sendo que, para isso, provavelmente, teremos de ser mais rigorosos no combate à fraude, no combate ao abuso de prestações e, acima de tudo, temos de impor este rigor numa lógica de dizer que ninguém que tenha capacidade e atividade para o trabalho, alguém que possa ser efetivamente ativo, porque tem idade para estar a trabalhar, nós não podemos continuar a ter muitas destas pessoas, por exemplo, a receberem prestações do Estado, por exemplo, a receberem prestações sociais, quando muitas vezes encontramos, e olhem aqui para o Matafome, que conhece muito bem o setor da agricultura, quando muitas vezes pedimos no setor da agricultura mão de obra e ela não existe e ela não está disponível. Permitam-me uma última nota. Dizia há pouco que queria lançar um desafio ao Luís. O Luís, que tenham a consciência, enquanto candidatos, de todo este trabalho que as instituições sociais estão a fazer. As instituições sociais são muito, mas mesmo muito importantes. Têm esta capacidade até de gerar postos de trabalho, de gerar empregos em contraciclo, e eu sei que hoje um dos grandes desafios que este Conselho encontra é exatamente o desafio de poder ser mais atrativo ao investimento, de poder gerar mais postos de trabalho e, para isso, que certamente que o poder local será certamente muito importante. E eu tenho a certeza que uma voz do CDS mais ativa, uma voz do CDS que consiga efetivamente marcar a diferença, fará certamente a diferença em Abrantes. Acho que muitos abrantinos olham hoje para o CDS, olham para o Luís, olham para o Matafome como essa esperança, como essa alternativa. Eu acho que nós todos juntos temos mesmo de lhes dar muita força a eles e às equipas, muita força mesmo para poderem protagonizar essa esperança, para poderem protagonizar essa alternativa e essa mudança de que Abrantes tanto precisa. Acho que nesse sentido a escolha não podia ter sido melhor. Parabéns, Luís, parabéns, Matafome, e agora vamos ao trabalho, que é isso que interessa e é isso que caracteriza sempre o CDS. Muito boa noite a todos e obrigado pela paciência de vocês.